Pernambuco é o 10º estado brasileiro com mais moradores de rua. São mais de 5.000 pessoas vivendo em praças, calçadas, embaixo de pontes, sem nenhuma condição. Em algumas ruas, encontramos vários grupos que sobrevivem em meio ao abandono do poder público. Na correria nossa de cada dia, talvez a gente não perceba, mas elas estão ali, nas calçadas, nas praças, às vezes sozinhas ou em grupos. As pessoas que vivem em situação de rua têm suas próprias histórias e os motivos que as trouxeram para esse lugar. Viver em situação de rua é viver no que eu chamo de extremo, momento de abandono familiar, abandono do Estado. E esse abandono não é só econômico, não é só físico, mas também pode ser afetivo. Um levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais revelou que o número de pessoas vivendo em situação de rua no Brasil aumentou cerca de 25% de 2023 a 2024. Os números são baseados nos dados do CadÚnico, que reúnem benefícios de programas sociais como o Bolsa Família e o BPC, o benefício de prestação continuada. No levantamento, o Nordeste aparece como a segunda região do país com maior número de pessoas em situação de rua. Circulando pelo Recife, fica fácil constatar na prática essa realidade. As pessoas vivem jogadas na rua mesmo, se acomodando ali mesmo, colchões, cadeiras, ou então no chão mesmo, no papelão, conversando entre eles, fazendo amizade entre eles, e formam um grupo que tem as mesmas necessidades, os mesmos sofrimentos. O Frei José Dilson coordena um grupo do Convento de Santo Antônio que faz doações a pessoas em situação de rua. Ele conta que, nos últimos anos, precisaram aumentar o número de mantimentos para atender a demanda, que cresceu. Nós sempre distribuímos o pão de Santo Antônio, toda a vida desta casa, deste convento, nas terças-feiras. E nós vimos a necessidade de incrementar, colocando assim a sopa, o mucunzá e algo também muito importante, que é a água. Poliana trabalha como voluntária no convento. A gente sai muito mais fortalecidos, e muito mais gratos do que eles. Eu os conheço por nome, porque eu já faço esse trabalho há alguns anos. Infelizmente, a fome ela tem pressa e ela precisa ser feita diariamente, não só nas datas esporádicas. Mas a gente está aqui para lutar contra isso, que a gente lute tanto para que isso um dia não precise ser feito. O professor Humberto Miranda, que coordenou o Plano Municipal de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e o Censo da População de Rua em parceria com a Prefeitura do Recife, explica que o tema é complexo e que, por isso, são necessárias iniciativas em várias áreas. O que mais me chamou a atenção do ponto de vista da pesquisa censitária foi o aumento dos idosos em situação de rua. E também com foco nas pessoas que estão em situação de surto, gerado pela dependência química, gerado pela própria ausência do convívio familiar. Ou seja, o que nos faz perceber que essas políticas elas precisam ser intersetoriais. Elas precisam dialogar com a saúde, com a assistência, com a educação, com o trabalho e emprego. E o combate à pobreza ele precisa ser visto como uma questão de política pública.